Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quarta-feira, meu povo, é dia do momento hiperfísico. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia, me acompanhe neste comentário porque essa lição tá top. E ó, antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre todo o conteúdo que é produzido por aqui, também, com certeza, mais pessoas serão alcançadas e impactadas para Cristo Jesus através do canal. Como eu estava dizendo, a lição de quarta-feira tem como tema o método hipertexto. Ou seja, hoje é aquele dia que nós temos textos que correlacionam com o texto ou com o tema principal da semana, e também temos a nossa rede semântica. Ismael, o que é esse negócio de rede semântica? Eu não entendi absolutamente nada. Então calma, meu jovem, calma, minha jovem, que eu já vou te explicar. Rede semântica nada mais é do que um joguete de palavras, uma associação de palavras, onde nós temos uma palavra-chave. E partindo dessa palavra-chave, nós fazemos algumas associações com outras palavras que vêm à nossa cabeça quando nós olhamos para essa palavra-chave. Por exemplo, a palavra-chave dessa semana é a palavra entendimento. E aí, qual é a sua rede semântica? Quais são as palavras que você associa quando você olha para a palavra entendimento? Então, faz o seguinte, posta lá no Instagram e me marque, @Ismael_Nunes, que está aparecendo aqui embaixo. E também coloca aqui nos comentários do YouTube, porque além de você estar auxiliando as pessoas que não entenderam muito bem o conceito da rede semântica, você também vai estar pregando e proclamando a mensagem de Deus a toda nação, língua, tribo e povo. Uma coisa que é interessante de nós olharmos para a estrutura de João, e alguns aspectos que Jesus vai sendo mostrado dentro do Evangelho, é sempre o conceito hora. E é interessante que esse conceito hora, ele tem um entendimento diferente dependendo da circunstância na qual Jesus aplica aquilo. Por exemplo, no começo, Jesus ele fala hora lá em João 4, como o horário do dia, tipo 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Depois, lá no capítulo 5, ele vai falar sobre essa hora sendo o estabelecimento do reino de Deus. E por último, lá no capítulo 7, capítulo 8, 12, capítulo 13, Jesus vai fazer uma relação entre esta hora ser a sua crucifixão. Então, dependendo do contexto na qual Jesus usa a palavra hora, ela tem um entendimento diferente. Isso aqui é muito interessante porque muitas vezes Jesus ele precisa falar de uma forma que as pessoas possam entender, mas em muitas vezes Jesus fala de formas, principalmente dentro do Evangelho de João, que as pessoas só vão entender lá na frente. Um exemplo desse nós já vimos que foi a situação que conversei com você ontem. Então, se você perdeu o comentário de ontem, eu deixo um card aqui em cima, aonde Jesus no templo fala sobre o seu corpo sendo o templo, e os discípulos só foram entender isso após a morte e ressurreição de Cristo Jesus. E somente nesse momento essas pessoas passam a crer, os discípulos passam a crer em Cristo Jesus. Então é muito importante nós entendermos isso, porque Jesus ele tem uma didática para explicar, ele tem uma estrutura de fala, normalmente com perguntas, mas Jesus ele vai explicando as coisas e as pessoas não vão entendendo. E nós temos dois grupos de pessoas: as pessoas que querem entender e não conseguem, e as pessoas que não querem entender, talvez até podem entender, mas elas não querem, elas optam, elas escolhem não entender. Então toda essa relação nós podemos olhar para os nossos dias. Existem hoje pessoas que têm muito mais acesso à Bíblia, muito mais fácil do que teve há muito tempo atrás, porque hoje qualquer aparelho celular você tem um acesso à Bíblia, e pessoas leem o texto bíblico e escolhem não entender o texto bíblico. Elas escolhem continuar por um caminho contrário, elas escolhem sair pela tangente. Enquanto existem pessoas que abrem as suas Bíblias e querem entender, mas não conseguem. Por isso que nós temos essa missão de ajudar essas pessoas. Esse vídeo aqui tem um propósito. O propósito é te ajudar a entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Não quer dizer que eu sei mais do que você, mas eu, como um crente, como alguém que quer ser usado por Jesus, estou nesse momento tentando ajudar você a entender um pouco mais. Talvez o que eu estou falando para você, você já entendeu, mas talvez vai ter alguém aqui que vai assistir esse vídeo e não vai ter entendido em algum ponto, e o vídeo vai ajudar a compreensão sobre algum assunto que essa pessoa não entendeu. Então é importante nós falarmos, nós ajudarmos, nós auxiliarmos as pessoas a compreenderem um pouco mais de Cristo Jesus, porque foi exatamente isso que Cristo fez.
Quantas vezes Jesus com os seus discípulos contou uma parábola, eles não entenderam e Jesus vai lá e explica essa parábola. Então é importante nós termos esta mistura, esta entrega, esse momento de dedicação, de explicação da palavra de Deus. Porque dessa forma, nós podemos olhar para a estrutura, nós podemos olhar para o contexto, nós podemos olhar para a forma que Cristo se posiciona para que a hora da volta de Cristo Jesus possa ser uma realidade na nossa vida. Porque Cristo Jesus vai voltar, ponto final. Quer a gente queira, quer a gente não queira. Quer a gente esteja preparado, quer a gente não esteja preparado. Mas nós precisamos estar preparados para esta hora, para que possamos passar a eternidade com Cristo Jesus. Se nós não estivermos preparados para esta hora, para este momento, nós estaremos perdidos por toda a eternidade. Então, perceba mais uma vez o conceito de escolha. A escolha que as pessoas tiveram lá atrás é a mesma escolha que as pessoas têm nos dias de hoje, que você tem, que eu tenho, de escolher Jesus ou recusar Jesus. Querer entender a Cristo ou recusar entender a Cristo. Então, que o seu coração, que o meu coração esteja aberto, sendo usado pelo Espírito Santo, preenchido por Ele, para que possamos realmente entender que sem Cristo Jesus nós não somos absolutamente nada. Que sem Cristo Jesus não existe salvação. Que sem Cristo Jesus não existe a vida eterna. Porque Ele fez o maior sacrifício. Quando Ele se fez carne e habitou entre nós, como nós já conversamos. E aí Ele se humilhou sendo ser humano, se humilhou sendo servo, se humilhou morrendo e morrendo a morte de cruz. Nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois, mais uma vez, o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos um pouco mais sobre a Tua Palavra, de ampliarmos o nosso entendimento, meu Pai. Porque algumas vezes nós não entendemos completamente as coisas, assim como as pessoas na época de Jesus também não entendiam, mas sempre tinha alguém para explicar, ou o próprio Cristo explicava. Então, meu Pai, nós pedimos isso, que o Senhor derrame a Tua sabedoria sobre nós, para que cada vez mais possamos entender o que o Senhor quer de nós, entendermos cada vez mais a Tua Palavra, entendermos cada vez mais o Teu caráter, para que possamos ser transformados, para que naquele momento, naquela hora que o Senhor voltar em poder e grande glória, possamos passar a eternidade com o Senhor. Meu Pai, nos perdoe, da mesma forma que nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço, no nome do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados por aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força. E também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância. E dessa forma, mais pessoas conhecem a verdade bíblica, mais pessoas são alcançadas para Cristo Jesus através do canal. E também você pode auxiliar clicando no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia os sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!